O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: não tenham medo deles, pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. O que digo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia, e o que vocês escutam em segredo, proclamem sobre os telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante de meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres corajosos, dispostos a viver pela verdade, na verdade e tudo pela verdade. Amém. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, estamos diante de um evangelho que nos cobre, ou melhor, que nos cobra uma postura, uma maneira inteligente, não é, de ser e de agir. Sim, nós temos 2 opções: ou dizer a verdade ou dizer a mentira, ou ser do pai da verdade ou ser do pai da mentira. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos muito medo, não é? Nós, humanos que somos, temos muito medo. Medo da morte, não é verdade? Medo de escuridão, medo de altura, não é verdade? A gente tem medo de tanta coisa, né? Medo de pegar o vírus desse coronavírus. Tem tanta gente aí que já está até deprimida de tanto medo, não é? Mas eu vou te dizer, meu querido irmão, isso é próprio do homem. Mas tenho medo que nós precisamos extirpar definitivamente de nossas vidas, que é o medo de dizer a verdade. Mesmo que nos custe, meus queridos, a própria vida, mesmo que nos custe a morte, a verdade tem que ser dita. Quantas vezes nós temos medo de dizer a verdade para os nossos filhos? Quantas vezes nós temos medo de dizer a verdade para a nossa esposa, para o nosso esposo, para às vezes um encarregado, para às vezes o dono da empresa, o patrão? Ô meu irmão, se é verdade, ela precisa ser dita. Olha, não podemos ter medo de dizer a verdade. Quantas vezes nós temos medo de defender o Evangelho, que é a verdade das verdades, a palavra de Deus é a verdade. E muitas vezes, com medo, ou por vaidade, ou porque está numa rodinha de amigos, a gente não tem coragem de defender a verdade que vem de Deus, não é verdade? Olha, meu querido irmão, esse Evangelho, eu gostaria de caminhar aqui nesta direção. É esta direção que Jesus quer de cada um de nós, que nós sejamos homens e mulheres da verdade. Eu gostaria de reforçar aqui o último versículo desta citação de hoje. Está aqui no versículo 32 e 33, vamos lá nos 2 versículos.
Portanto, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está no céu. É muito sério, não é? É muito sério essa palavra aqui de Jesus. Jesus está nos orientando, Jesus está nos mostrando o caminho, sabe? Olha, meu querido irmão, irmã, nós temos que meter o joelho no chão e pedir a Deus que nos dê coragem para anunciar o Evangelho, para anunciar a boa notícia, para dar testemunho da verdade, não da mentira. É o extremo, não é? São dois caminhos, ou a verdade ou a mentira. Nós temos que buscar aquilo que nos liberta, que nos traz vida nova, que nos faz homens de bem, homens de paz. Olha, que Jesus deixa bem claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tenham medo, meus irmãos, de dizer a verdade, viu? Não tenham medo, não tenham medo. Olha, meu querido irmão, irmã, às vezes a gente fala assim, não é? Não, só foi uma mentirinha só, foi só pra gente... Oi, mentira é mentira. Não tem jeito de a gente dimensionar se a mentira é grande ou se é pequena, não é verdade? Mentira é mentira. Vamos nos libertar, vamos dizer assim, dessas pequenininhas mentiras, para a gente depois não agir com mentiras aí, não é? A gente fala assim, cabeludas, não é verdade? Olha, nós somos de Deus, nós somos filhos do Pai da verdade. Não queiram adotar o pai da mentira, porque ele vai te levar para a mentira eterna, para o fogo eterno. Já quem é a favor da verdade está caminhando para a felicidade eterna. Amém? Que assim seja. Amém.